Olá, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar com vocês, trazendo um tema, que nessa época com certeza faz toda a diferença na nossa vida. A importância de contarmos com Deus, A importância que Deus tem na nossa vida, Então, fico muito feliz, com essa oportunidade de falar com vocês sobre isso. E não tem segredo, A palavra de Deus é o manual para as nossas vidas, Quando você compra um celular, você lê o manual de como ele funciona, todas as suas funções, vai fazer toda a diferença do quanto bem o seu celular vai funcionar. Então, da mesma forma, também o manual, a palavra de Deus, faz toda a diferença nas nossas vidas, Como podemos viver melhor, como podemos viver uma vida mais feliz, certo? De acordo com o manual de Deus para nós, certo? Então, a importância que Deus tem na nossa vida é muito grande. A importância que nós damos a Deus na nossa vida faz toda a diferença. Então, eu trago para vocês hoje aqui um pouco da palavra de Deus, certo? E eu quero começar falando um pouco, desse período que nós estamos vivendo. Falamos de pandemia, de guerras, rumores de guerras, maremotos, terremotos, tantas coisas que estão acontecendo no mundo, mas que já aconteceu há algum tempo atrás ou muitos anos atrás. Todas essas coisas já aconteceram e para nós, nossa geração, é novo, é diferente. Para nós é assustador o momento que nós vivemos, mas nada é novo debaixo do céu. Porém, a diferença, como nós enfrentamos as coisas, é muito grande. Quando nós confiamos, quando nós conhecemos Deus na nossa vida, aí sim, nós podemos ter esperança, nós podemos vencer o medo e vencermos os nossos próprios limites, certo? E para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de ler um pouquinho da palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Porquanto para isto mesmos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, conhecermos a Jesus nos ajuda a conhecermos o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus infinito, o Deus invisível, o Deus de toda glória. Então, não há em nenhuma história Deus ou um Deus que tenha tomado forma humana, forma de servo para se fazer conhecido. Somente o Deus Criador do universo, o Deus do cristianismo, tomou essa atitude. Como poderíamos conhecer Deus, um Deus poderoso, um Deus invisível, se ele não tivesse se manifestado a nós de uma maneira humana, uma maneira que pudéssemos vê-lo e conhecê-lo? Então a Bíblia diz que Deus humilhou-se a si mesmo, tomou a forma humana e habitou entre nós, nos trazendo assim a oportunidade de contemplá-lo, de perceber a vida, a generosidade, a misericórdia e o amor dele para conosco. E eu gostaria de falar um pouco a respeito de quando Jesus estava andando aqui com seus discípulos. Certa vez, ele conversando com seus discípulos, eles lhe disseram: Mestre, mostre-nos o Pai. Então Jesus disse: há tanto tempo eu estou convosco. Manda, pede, mostra-nos o Pai. Então Jesus ali, ele mostrava que ele era a figura do Pai. Ele ali representava o Pai. Ele ali era o Deus Filho em forma humana, para que assim pudéssemos
compreendermos e estarmos mais perto do Deus Pai, do Deus Criador. Jesus, quando andou aqui na terra, ele chamou seus discípulos. Ele não fez uma lista, um concurso ou uma grande divulgação para escolher seus discípulos. Porém, à beira-mar, andando, caminhando, ele olhou, viu pescadores, pessoas simples que remendavam redes, pessoas que pescavam peixe para se alimentar e alimentar os seus familiares. Ele simplesmente disse: venham, venham. E eles o seguiram, deixando apenas aquilo que estava fazendo, seguiram a Jesus. E a Bíblia fala que eram pessoas simples, pescadores, de falar rude até. Porém, essas pessoas se tornaram pessoas poderosas no falar, pessoas sem medo, com intrepidez, falando até a reis sobre quem era Jesus, mostrando a grandeza de um Deus todo-poderoso que se transformou em humanidade, para que assim nós pudéssemos compreendê-lo, nós pudéssemos vê-lo. Então esse Deus tão poderoso continua se revelando a nós hoje. Jesus já não está aqui em carne, em físico, mas nós podemos encontrá-lo através do Evangelho, através da sua história. Nós podemos encontrá-lo através das pessoas, dos seus discípulos que ainda permanecem divulgando o Evangelho. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que cumprem os seus mandamentos, que seguem a sua palavra. Jesus disse simplesmente: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus transforma a simplicidade do peixe na grandiosidade do ser humano. Pessoas que precisam de alento, pessoas que precisam de amor, pessoas que precisam de justiça. Essas pessoas Deus está chamando para segui-lo. Deus está propondo preencher a vida delas com o amor, com a salvação e com a verdade. Jesus diz também na sua palavra, ainda em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a palavra de Deus é incorruptível. Esta palavra ele propõe ao nosso coração. Jesus transforma a vida daqueles que se propõem a viver uma vida segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. Aqueles que se deixam alcançar pela grandeza do presente de Deus, da graça de Deus, que é tão grande a ponto de se revelar a nós, de nos trazer o entendimento e a compreensão de Deus. Deus é espírito e também é humano. Deus se transformou em humanidade para que assim nós pudéssemos compreendê-lo melhor. E ainda ele viveu a nossa vida para que nós possamos viver a vida dele. Então, quando ele chamou aqueles homens, aqueles pescadores, chamou também fariseus, publicanos, chamou pessoas de todos os convívios, cobradores de impostos que hoje se assemelham até à nossa classe política, eram homens odiados por pegarem o dinheiro público e tomarem para si. Então, é uma história que se repete, né, na verdade. Então, é como a própria Bíblia diz, nada novo debaixo do céu. Essa história que hoje a gente está ouvindo, ela já foi ouvida, ela já foi discutida por outras pessoas em outras épocas. Então, Jesus chamou publicanos, que eram homens odiados, não benquistos pelos judeus,
Porém, Jesus se assentou à mesa com eles, comeu com eles. Então, Deus se sentou à mesa de pecadores, comeu com eles, para que assim pudéssemos compreender que Jesus veio para salvar pecadores, veio para restaurar pecadores, veio para nos dar esperança de que nem tudo está perdido. Aquele cobrador de impostos, aquele que roubava o dinheiro público, talvez nós o apedrejássemos. Porém, Jesus o chamou, transformou a vida dele e ele passou a ser um homem diferente. Ao invés de tirar o que não lhe pertencia, ele devolveu aquilo que ele havia tirado. Então, essa é a característica da transformação. Você vai fazer uma volta de 360 graus e fazer diferente do que estava fazendo. Isso aconteceu com aquele cobrador de impostos. Ele devolveu o dinheiro público 4 vezes mais do que havia roubado. Coisas que nós tentamos ver hoje, que desejamos ver hoje acontecendo. E poderíamos ver se esses tais reconhecessem Deus na vida deles. Essa é a importância de Deus na vida dos seres humanos. Deus os faz pensar nas coisas certas, nas coisas justas e verdadeiras. Jesus os faz trilhar pelo caminho verdadeiro, pelo caminho de justiça, coisa que sem Deus não é possível ao homem fazê-lo, porque o homem sem Deus é desesperadamente corrupto. É isso que a Bíblia nos ensina do homem sem Deus. O homem sem Deus é desesperadamente corrupto. Porém, Jesus, ele nos faz o convite. Ele diz: venha após mim, siga-me. Ele se faz propício a cada um de nós, de acordo com a nossa personalidade, com o nosso gênio, com a nossa vontade, com o nosso estilo de vida, com a nossa educação. Jesus nos chama do jeito que a gente é, do jeito que a gente está, mas não para que permaneçamos do jeito que estamos. Jesus nos chama para sermos transformados. Jesus transformou água em vinho. Que propriedades do vinho a água tem? Porém, simplesmente ele fez isso, encheu talhas de água e as transformou. Jesus, ele é todo poderoso, ele tem poder sobre todas as coisas, porque ele é Deus transformado, é Deus humano habitando entre nós. Então, o convite de Jesus é para que o sigamos, é para que sigamos os seus passos, é para que façamos as obras dele, já que ele cumpriu a nossa obra, já que ele cumpriu o nosso castigo, o nosso dever pelos nossos erros e pecados. Jesus nos chama para uma vida reta, uma vida justa, uma vida seguindo a verdade, seguindo o caminho da verdade. Eu penso geralmente quando nós recebemos um convite para uma festa, logo nos alegramos. Vamos para uma festa. Geralmente o convite para uma festa mais formal vem dizendo que tipo de vestido você vai usar, que tipo de roupa você vai usar, porque a festa é de gala, porque a festa é importante, que a festa é em tal lugar. Então é uma festa que exige tal roupa, tal comportamento. No entanto, Jesus nos chama para segui-lo do jeito que estivermos. Ele não exige de nós uma vestidura diferente. Ele exige de nós que estejamos vestidos naquele momento. Ele apenas nos propõe uma transformação. Ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele propõe que ele nos transformará. Ele propõe que ele nos capacitará. Ele propõe que ele nos revestirá com as suas vestes, com as vestes celestiais. É essa a diferença daqueles que trilham os passos de Jesus. Ele diz: se me amardes e cumprirdes os meus mandamentos, todos saberão que vocês são meus discípulos.
Porém, se não me amardes, se não cumprires os meus mandamentos, não sois meus discípulos. Jesus é bem claro nisso. Então, logo podemos ver que o caminhar é diferente, né, com Deus. Caminhar é diferente também com Deus. Poderia citar aqui 2 exemplos. Primeiro, o exemplo de Sansão. Sansão é uma história bem conhecida, né? História em quadrinhos, cinema. A maioria dos jovens e adolescentes conhece bem a história de Sansão. Deus o capacitou com beleza, com força e com poder. Sansão era um jovem muito belo, a Bíblia diz. Sansão era um jovem muito forte e também poderoso. E ele tinha uma missão. A missão dele era mostrar Deus para aqueles que não conheciam Deus. Ele deveria manter-se puro, vivendo na sua cidade, casando-se com uma moça da sua cidade, da sua comunidade, da sua cultura. Porém, Sansão desviou-se para o caminho dos filisteus. Quem eram os filisteus? Eram pessoas que não amavam a Deus. Eram pessoas que odiavam todos os judeus naquela época. Então, Sansão começou a frequentar a vila dos filisteus. E, em consequência disso, apaixonou-se por uma moça filisteia. E diante disso, né, a história dele é muito conhecida, né? Não só por ter se apaixonado, mas por ter desafiado a Deus. Desafiou a Deus em tudo. Desafiou a Deus em ir à Vila dos Hebreus, em apaixonar-se por uma moça, ou dos filisteus, por uma moça filisteia e também por estar lá com eles. Então, o que aconteceu com Sansão? Perdeu a sua força, né? Quando Dalila o traiu cortando os seus cabelos. Perdeu a sua beleza quando os filisteus furaram os seus olhos. Perdeu o seu poder quando os filisteus o levaram e o transformaram em escravo na cidade dos filisteus. E agora nós vemos Sansão como um vencido, né? Como uma pessoa que não mais tem uma missão a cumprir, uma pessoa que não tem mais uma beleza para mostrar, uma força para demonstrar. Porém, um homem vencido, um homem incapaz. Até que ele, arrependido, né, suplicou novamente a força de Deus para ele e Deus o restituiu naquele momento. Mas o exemplo, ao contrário, de um jovem que sempre foi bem-sucedido, por estar sempre na presença de Deus, por estar sempre confiante do que Deus podia fazer por ele, foi Daniel. Está aqui na palavra de Deus, no livro de Daniel, um jovem hebreu, né, um jovem israelita que foi levado cativo para a Babilônia. E lá ele confiou em Deus desde o primeiro momento que chegou lá na Babilônia. Recusou-se a comer a iguaria dos reis, comida boa, farta, na mesa do rei. Porém, ele sabia que Deus havia determinado algumas leis particulares aos israelitas e ele não poderia comer algumas coisas. E ele se recusou a comer aquelas coisas. Isso significa recusar-se, contaminar-se com aquilo que não é de Deus, recusar as coisas que não são de acordo com os ensinamentos de Deus. E Daniel fez isso. E ele não foi penalizado por isso, pelo contrário, ele passou a ficar mais forte do que os outros rapazes que estavam no mesmo contexto, até comendo as iguarias do rei. E Deus o honrou por isso. E a Bíblia diz que Daniel cresceu na presença daquele rei. E o rei o colocou como um dos homens mais importantes, conselheiro do rei. E em todo o tempo Daniel foi muito bem tratado na Babilônia, na presença do rei. Salvo o momento em que os seus inimigos, né, aqueles que o invejavam, aqueles que queriam mal para maltratá-lo,
encontraram uma maneira, com falsidades, com mentiras, de denunciá-lo, de humilhá-lo na presença do rei, e o confinaram, né, e o jogaram na cova dos leões, que era um tipo de sentença a criminosos. E sabe, como vocês já conhecem essa história, nem um arranhãozinho aconteceu com Daniel, porque Deus estava com ele. Deus estava naquele momento de angústia e naquele momento de aflição. Quando o rei o viu, o rei decretou que daquele dia em diante, todo o seu reino ia adorar o Deus de Daniel. E sabe, quando ele colocou os inimigos de Daniel no mesmo buraco dos leões, eles logo foram estraçalhados. E é assim que acontece, sabe? A vida daqueles sem Deus. Podem até caminhar se achando seguros, mas sabe, o caminho por cima da mentira, o caminho por cima da falsidade, o fim é caminho de morte. É isso que a Bíblia diz. Há caminhos que parecem bons, mas o fim é caminho de morte. E foi isso que aconteceu com os inimigos de Daniel. E para isso, né, nós podemos trazer, né, a mensagem para as nossas vidas. Nesse momento de dificuldades, nesse momento de pandemia, uma doença que nos assolou de uma forma surpresa, uma doença que assolou o mundo inteiro, uma doença que se multiplica rapidamente. Enquanto ela não chega a nós, na nossa casa, parece que está tão longe, parece que não nos afeta, mas logo ela já está chegando mais perto. Hoje a gente já está vendo casos acontecendo na nossa cidade. Hoje nós já estamos vendo casos acontecendo com nossos amigos. E aí nós começamos a cair na real, nós começamos a perceber que é conosco, que é uma coisa que nos envolve, que é uma coisa que nos amedronta, é uma coisa que nos apavora. Mas aí nós podemos ser como Daniel, nós podemos nos lembrar do que a palavra de Deus diz. Devemos confiar nesse Deus tremendo, nesse Deus misericordioso, nesse Deus tão real, nesse Deus que viveu uma vida humana para saber dos nossos medos, dos nossos pavores, para saber que nós podemos vencer sim, se nós, em confiança, deixarmos Deus travar as nossas batalhas. A Bíblia diz que quando nós descansamos em Deus, Ele luta as nossas batalhas. Quando nós confiamos em Deus, quando nós seguimos as suas orientações, os seus caminhos, os seus desígnios, Ele trava as nossas batalhas. Certa vez, 3 amigos de Daniel foram lançados em uma fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que os inimigos deles colocaram 7 vezes mais quente para que eles fossem imediatamente consumidos. Porém, quando eles olharam dentro da fornalha, ao invés de 3 homens, eles viam 4. E eles se assustaram, olharam e viram. Disseram, como tem 4 homens ali dentro? Nós colocamos apenas 3. Um deles parece com o Filho de Deus. E é isso que acontece. O Filho de Deus, ele trava as batalhas por aqueles que confiam nele. E às vezes parece difícil a gente levar esperança para as pessoas diante desse quadro, quando a gente não pode ir até eles, quando a gente não pode falar de amor, não pode falar de paz até eles. Mas olhe, Deus nos fez esse milagre da internet. Hoje a gente pode usar um vídeo e falar de paz, falar de amor, falar de esperança, nem tudo está perdido. Deus, Ele é real, Ele é atuante. Deus estava com Daniel há muitos e muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, muito mais de 2000 anos atrás. Deus estava lá, Deus estava com Daniel. Deus estava há 2000 anos atrás com o seu Filho Jesus aqui, fazendo-o conhecido para toda a humanidade,
fazendo com que pessoas simples, pecadores, reis e governantes conhecessem a Jesus. E eles o rejeitaram, eles não o quiseram para ser seu rei, para ser seu governador, para ser seu senhor. Eles o crucificaram, espinharam, esbofetearam, pregaram-no numa cruz. Porque não quiseram, porque não queria seguir seus passos, não aceitaram a sua proposta de vida. E sabe qual era a proposta de Jesus? Venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Venha após mim, os meus mandamentos são leves. Não há nenhum mandamento que seja pesado. Os meus mandamentos são leves. Venham após mim. Tem um versículo que eu gostaria de deixar com vocês, que está também em 1 Pedro 2,21, que diz: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então Jesus não pediu, certo, para nós seres humanos, nada que ele não tenha feito, nada que ele não tenha cumprido. Então Jesus, ele é aquele que viveu, passou necessidade, jejuou 40 dias no deserto, ele sabe o que é fome, ele foi enganado, traído, ele teve inimigos falsos, mentirosos, certo? Então Jesus, ele caminhou por uma vida onde nós também caminhamos, para nos mostrar que nós somos capazes de viver uma vida que agrade a Deus. Primeira coisa, Deus quer que falemos a verdade. Ele diz: aqueles que mentiam, deixe a mentira para trás e fale somente a verdade. Aquele que matava, não mate mais. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é isso que Deus requer de nós, uma vida simples, uma vida na verdade. Às vezes, quando nós contemplamos o mundo, principalmente hoje, através da mídia, nós vemos os políticos, cada um deles mentindo mais do que o outro, aproveitando essa pandemia, um momento de morte, um momento de sofrimento, para roubar o dinheiro de comprar os remédios, roubar o dinheiro de comprar os respiradores. Alguns já estão sendo presos por isso, Mas outros nem estão, outros talvez a gente nem saiba que o fizeram. Pessoas que preferem viver na mentira, no crime, no assassinato. Porque eu comparo uma pessoa que é capaz de roubar o dinheiro da saúde pública com aquele que mata, com aquele que pode matar qualquer uma pessoa. É um homicida, uma pessoa que faz isso. Então, uma pessoa sem Deus, uma pessoa dessa, se ele tivesse Deus no coração, com certeza, ele aplicaria o dinheiro da saúde na saúde, o dinheiro da educação na educação. É isso que precisa ser transformado. Jesus mostra que quando nós cremos nele, quando nós seguimos os seus passos, a primeira coisa que é transformada é a nossa vontade. A vontade de mentir é transformada em verdade. A vontade de fazer o mal passa a ser vontade de fazer o bem. Então, é isso que precisa ser feito no mundo. É preciso que as pessoas tenham Deus na vida deles. Isso vai fazer toda a diferença nesse mundo. Isso vai fazer toda a diferença em como nós podemos viver uma vida transformada. Se eu começar a transformar em mim, a minha vida, a minha pessoa, então eu começo a transformar o mundo em minha volta, o mundo em minha família. Como eu estou tratando minha família? Então isso já vai demonstrar a minha vida diferente. O meu amor por eles, a minha misericórdia por eles, a minha verdade por eles. Então, se eu consigo mudar o meu mundo em minha volta, esse meu mundo vai também transformar o mundo ali um pouco mais adiante, depois um pouco mais adiante. É isso que Jesus nos tem proposto. Ele diz:
e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em todos os confins da terra. Então é isso que Jesus nos propõe, para que eu seja transformado em mim, meu coração, minhas ações, e também eu consiga transformar o meio em minha volta, a minha casa, o meu quarto. Como anda o seu quarto? O seu quarto revela paz, o seu quarto revela limpeza, justiça. Como está a tua sala, a tua casa? Você tem contribuído para um melhor convívio na tua família? Você tem contribuído para que a sua escola seja melhor, para que a sua comunidade seja melhor? De que maneira você pode contribuir para que isso aconteça? Então, essa é a diferença de Deus na nossa vida. Precisamos conhecer Jesus na nossa vida. Precisamos entender que Ele é capaz de nos transformar. A Bíblia diz, se creres, com o teu coração creres, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Então, essa é a diferença de entendermos que Jesus nos salva, que Ele nos transforma. E a partir de nós, do nosso coração, nós começamos também a transformar o nosso meio e o nosso mundo. E confiando nisso, nós podemos ter no futuro, em dias próximos, um mundo melhor, com pessoas que amam a verdade, pessoas que amam a justiça e que lutam por ela. Os discípulos de Jesus perderam as suas vidas por pregarem a verdade do Evangelho, por pregarem a justiça, por andarem em caminhos diferentes. Foram mortos, ultrapassados à espada, espancados, mas nunca negaram a verdade. Até onde nós lutaremos pela verdade? Até onde a verdade tem poder na nossa boca, na nossa vida? Até onde deixaremos que a verdade fale mais alto nas nossas ações, ou mais alto pelas nossas ações do que pelas nossas palavras? Então, gostaria que essa mensagem pudesse ter esse valor, esse impacto na sua vida. Quando nós recebemos o convite de Jesus, Ele diz para que nós o sigamos a partir de aqui, da maneira como a gente estiver. Ele disse àqueles pescadores, venham após mim. Ele chamou a mim, venha após mim. Ele chama cada um de nós, seres humanos, venha após mim, venha como estás. E deixe que Jesus o transforme, deixe que Jesus transforme a sua vida. E Ele dará poder na sua vida para que você viva uma vida de discípulo dEle, uma vida seguindo a verdade. E assim nós possamos mostrar como é importante ter Deus na nossa vida, como é importante sermos um Daniel na vida deste mundo, né? Como é importante mostrarmos a verdade, vivermos pela verdade, lutarmos pela verdade. Jesus morreu pela verdade. Morreu sendo interrogado. Quem és tu? És tu o rei dos judeus? Ele nunca o negou. Ele disse, tu dizes. És tu o filho de Deus? Ele disse, eu sou. Então Jesus nunca mentiu. Então nós também devemos viver e morrer pela verdade, como Jesus assim também o fez. Então o convite hoje é, sigamos a Jesus, siga os passos de Jesus. Nos passos de Jesus, o que você faria? Você negaria ou você morreria pela verdade? Então pense bem, pense nisso na sua vida e com certeza você vai entender quão poderoso é esse Deus, quão presente é esse Deus nas nossas vidas, naqueles que confiam nele. Que vocês possam entenderem e terem uma boa vida ao lado do Senhor Jesus Cristo, certo? Seguindo os passos dele.